Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Almanaque do Cáucaso. Começamos hoje ouvindo Cartola, o mestre Cartola, com a música Tive Sim, música linda, maravilhosa, que é bom sempre a gente relembrar. Hoje nós vamos começar um pouco triste, eu digo um pouco, porque Luiz Fernando Veríssimo nos deixou, mas também alegres, porque ele vai ficar na nossa memória por toda a vida, né? Vamos lamentar também nesses dias passados em que Arlindo Cruz também foi embora, também o Bira, presidente. Para quem anda no samba, sabe muito bem de quem nós estamos falando, tá bom? Então vamos começar, como sempre, como Deus quer, e Ele nos permite dessa forma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. São João Paulo II, rogai por nós. Então vamos começar a nossa peregrinação pelos assuntos de hoje. Hoje nós não teremos o nosso editorial, também não teremos a sessão de literatura e nem poema. Nós vamos fazer hoje uma pequena homenagem a Luiz Fernando Veríssimo e depois nós vamos ter a teologia do corpo e também católicos no átrio. Então, bora para frente. Muito bem, então vamos falar de Luiz Fernando Veríssimo, que foi para o céu no dia de hoje, apesar dele ser declaradamente ateu, o que eu duvido muito, né? Para quem acompanhou sempre os seus livros, não dá a entender que ele era ateu, né? Mas mesmo assim, né? Todo ateu tem aquela ponta de misteriosa, né? Porque se a pessoa se considera ateu, é porque ela acredita em Deus, senão ela não faria o lado contrário da coisa, né? Então tá bom, eu extraí do livro O Analista de Bagé, que todos vocês conhecem, né? Eu acho que é um dos livros mais conhecidos, né, de Luiz Fernando Veríssimo, que eu acredito que vocês, se não conhecerem, vão gostar bastante, tá bom? Então o nome desse conto, né, dessa passagem do livro, se chama O Lixo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610? E o senhor é do 612? Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida, e como não sei cozinhar... Ah, entendo. A senhora também. Me chame de você. Você também. Perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora, você não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível, como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope, achei que era letra de professora.
O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. Más notícias? Meu pai morreu. Ah, sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes, foi uma fase, mas já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro o buquê de flores com o cartãozinho jogado fora. Depois, muito lenço de papel. Chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. Sim. Bem, eu fico muito em casa, não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisas antigas. Você não rasgou a fotografia, isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado, quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu os meus poemas? Vi e gostei muito, mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler, só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não, lixo é domínio público. Você tem razão, através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que ontem no seu lixo, o quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar a sua cozinha? Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? Bom, Luiz Fernando Veríssimo era capaz de falar em poucas palavras e ser tão objetivo e ainda colocar o humor junto. Não é verdade? Então, por isso tudo, eu gostaria de deixar alguns livros dele para vocês, que bem que uma boa parte você já conheceu, até mesmo já ter lido, né? Como Analista de Bagé, né? Que acabamos de extrair esse conto. As Mentiras que os Homens Contam, né? Isso é muito bom. Um outro livro muito bom que eu posso falar para vocês é O Gigolô das Palavras. Esse livro é maravilhoso, é um livro de 1996, era o auge dele, né? Os livros do Ed Morte, né? Que até virou, acho que uma série da Globo, né? E também nós temos Zuenir Ventura, que é hilário, né? É um livro indispensável para quem gosta de Luiz Fernando Veríssimo e gosta de humor, né? É muito bom. O Opositor, que eu acho que é um livro bastante fora da linha de que ele sempre seguiu, né? Não é tão humorístico assim, né? Mas é muito bom também. Tá? Então seria mais ou menos isso. O resto vocês descobrem e leiam bastante. Tá bom? Pessoal, vamos começar hoje a teologia do corpo, como a gente havia combinado no episódio passado.
em que nós iremos falar sobre como manter a castidade. Tá? Não é algo fácil, tá? A gente tem que reconhecer isso mesmo, que não é algo que você vai conseguir do dia para a noite e vai conseguir ter sucesso imediato e sair pulando de alegria que você conseguiu vencer o desejo, tá? Muito pelo contrário, eu acho que esse óculos é novo, ele tá meio esquisito aqui, tá bom, tudo bem. Bom, vamos falar então sobre manter a castidade. Eu acredito que existem 10 itens que devem ser seguidos para isso, tá? Então vamos começar vendo aqui. Eu tenho eles anotados só para a gente não ter nenhum contratempo. Vamos falar sobre eles, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser anotar, tiver tempo, senão assista novamente o nosso episódio número 3, onde vão estar essas dicas aí que pode até ser valiosa para vocês, tá? Primeira dica, tá? Decisão. Viver a castidade, ela requer uma decisão pessoal, tá? A gente tem que ter aquela vontade, a gente tem que ter a opinião e principalmente a perseverança para manter a castidade como algo que é bom para nós, tá? Se a gente pensar que é ruim, é melhor deixar a castidade para a próxima, tá? Isso é uma decisão que você tem que tomar e seguir até o fim, tá bom? O segundo mandamento, não sei se isso seria o correto, mas vamos falar a segunda dica, tá? É o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, tá? Se você não resiste a uma barra de chocolate, se você não resiste a sair à noite para farrear, alguma coisa assim, você precisa atacar esses pontos fracos, tá? Para que você consiga manter aquela disciplina, para que você siga a questão da castidade, né? E logicamente você vai ganhar de brinde aí o seu autoconhecimento, tá bom? Agora nós vamos entrar na terceira dica, que é a ascese. A ascese o que é? É o autocontrole, a disciplina, né? É aquela vontade que você tem de se manter firme no seu propósito, tá? Primeira coisa, para se evitar, impulsos sexuais, tá? Você tem que enfrentar ele de alguma forma, tá? Ou desviando o assunto, ou lendo um livro de Luiz Fernando Veríssimo, tomando um banho frio, se jogando na parede. Alguma forma você tem que fazer, tá? Eu aconselho vocês terem sempre um martelo próximo e toda vez que aquele impulso sexual surgir, você dá uma martelada no dedo. Funciona, que é uma maravilha, tá? Bom, as pessoas estão livres para amar. Isso é uma dádiva aqui que nós temos, que Deus nos deu, né? Mas nós também temos que controlar os desejos da carne, tá bom? Então nós temos que entender o que é não, tá? Quando começa a esquentar as coisas durante o namoro, né? E sempre dizer o sim para o amor, porque aí você evita os contratempos, as brigas e aquelas coisas todas que podem ocorrer em decorrência disso, né? Tá bom? Vamos à quarta dica. Vida de oração. Essa eu acho que é a dica mais importante do que nós estamos falando hoje, tá? É o diálogo com Deus, tá? O que é oração? É um diálogo com Deus, né? E por que nós fazemos a oração? Para reclamar? Só para pedir? Né? Não, a gente faz a oração para que a graça venha naturalmente para nós, tá? O resultado da graça é a oração. Então, vamos lembrar de Mateus 26:41, tá? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então guardem sempre esse trechinho do Evangelho de Mateus, de São Mateus 26:41. Bom, o diálogo.
O diálogo é o mais importante de tudo. Tá? Namorar um olhando para a cara do outro, eu acho que não é legal, né? E mesmo os que são casados, né? Ficar um olhando para a cara do outro e não ter um assunto, não ter uma verbação de algum assunto, né? Fica complicado. Então, o que é o melhor caminho quando o assunto acaba? Orar. Tá? Orar junto, né, é uma coisa fenomenal. Tá? Rezem o terço. Você que é casado, você que estão namorando, vocês que já estão noivos, pegue o terço, rezem o terço. Tá? Vocês vão ver que os resultados são quase que imediatos. Tá bom? E o mais importante, quando se ora junto, cresce uma raiz de respeito. E eu acho que, no caso de uma nova relação que está acontecendo, o mais importante é o respeito. Então, nada melhor do que você buscar o respeito, né, o sentido do respeito, ou durante uma oração conjunta, ou durante o terço. Tá? Vamos agora à sexta dica. Essa aqui é complicada, hein? É a mortificação. Você precisa morrer? Não. Mortificação é uma forma de você fazer o autocontrole. Vamos pegar um exemplo bem característico que a gente não qualifica como mortificação. É a Semana Santa, quando a gente não come carne. Durante o tempo comum, né? Em que a gente evita comer carne às sextas-feiras, né? Não digo que são todos, mas os que podem fazer essa ação, né, de não comer a carne às sextas-feiras, é uma forma de mortificação, é um domínio de si. Tá? O jejum é um domínio de si, é uma mortificação. Tá? Agora, isso quer dizer que você é um penitente assim para a vida toda? Tá? Não é. Mas para tudo que a gente quer cumprir, requer algum sacrifício. Tá? E a mortificação é esse caminho. Agora, a sétima dica, tá? É a perseverança. É meio que inútil dizer que a perseverança é evitar a queda por algum motivo, de algum propósito, durante algum propósito, não é verdade? Então, se você cair, se você balançar, levante-se. Tá? Confesse com seu confessor, com o padre, né, que você está acostumado a confessar, ou se você se sentir ainda um pouco à vontade sobre isso, procure confessar, tá? Em algum lugar. Você sabe muito bem que o padre, durante a confissão, ele só é um intermediário, ele é o intermédium, tá, de Deus naquele momento. Tá? Então, não se rogue da confissão. Tá? Se você balançou, confesse. Tá? Vamos agora à oitava dica. Não dispense a intercessão dos santos. Por que nós temos que falar sobre isso, né? Porque para viver uma vida casta, nós temos sempre que recorrer aos amigos do céu. Tá? Quem são nossos amigos do céu? São os santos, né? Por exemplo, eu amo de paixão São João Paulo II e Santa Teresinha de Lisieux. Tá? Vocês, cada um deve ter o seu santo preferido, né? Mas o seu santo de devoção mesmo. E os santos estão lá para isso, que é para interceder, né? Ou para levar a nossa necessidade à frente. Tá? Então não se rogue na frente dos santos. Tá? Seja ele São Francisco de Assis, Santa Clara, São Pio de Petrutina, por que não? Né? E tantos santos que a gente tem, né? Santa Helena, Santa Brígida, né? E tudo mais. Eu acredito que todo mundo tem o seu santo de devoção. Então não se desespere e leve isso para frente. Tá bom?
A nona dica. Bom, quem vive em algum propósito na vida é um guerreiro, tá? Vocês concordam comigo. Aquela pessoa que acorda de manhã, vai trabalhar, pega 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, fica lá 4, 5 horas no trânsito, mais 8 horas de trabalho. Aquele que trabalha, estuda de noite. E todo tipo não digo de sacrifício, né? Mas de luta diária. A castidade é a mesma coisa, tá? Ela é uma luta contra si mesmo. Não que você está degladiando internamente e fomentando ali uma possível depressão, alguma coisa. Não. Tá? Você lutando contra si mesmo, você está criando dentro de você força. Tá? Santo Agostinho tinha um trechinho muito interessante, que ele fala o seguinte: enquanto vivemos, lutamos. Se continuarmos a lutar, é sinal de que não nos renderemos e de que o Espírito Santo habitará em nós. E se a morte não o encontrar como vencedor, deve encontrá-lo como lutador. Bom, Santo Agostinho é massa, né? E o que ele fala aqui é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Você tem que ser um guerreiro da sua própria vida, tá? E a castidade é um objetivo para vencer, tá bom? Agora vamos à 10ª e última dica. Pedir ao Espírito Santo de Deus. Então, vamos definir bem isso aqui, né? O Paráclito é aquele que vai te ajudar, né? Vai advogar por você, né? A viver e enfrentar todas essas 9 dicas que nós falamos agora, tá? Então, a coisa pesou ou não pesou, tá? Peça ajuda a Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porque você está numa luta de pureza, tá? E uma luta de pureza é uma luta ferrenha, tá? O exemplo maior são os santos, tá? Que nós pedimos a intercessão por eles, não é verdade? E o que nós temos que vencer, né? E o que nós temos o que ganhar? O que nós temos que vencer são os maus pensamentos, são aquelas doutrinações fora daquilo que nos convém, tá? É a presença demoníaca, é aquela coisa toda, é o bichinho falando aqui, outro bichinho falando aqui, né? E a nossa recompensa dentro de tudo isso é uma castidade muito bem feita, tá? Uma castidade pura e limpa e que traduz em santidade, tá bom? Então eu não bolei ainda o que nós vamos ter no episódio 4, tá? Mas o que vier vai ser surpresa e vocês vão gostar, tá bom? Então, muito obrigado e agora vamos para Católicos no Átrio. Até mais. Bom, meu povo, uma pergunta que eu vi outro dia num programa evangélico, né? Aquele programinha Show da Fé, do R.R. Soares, né? Eu gosto daquela musiquinha da entrada, é muito legalzinha aquela musiquinha, né? E o R.R. Soares é aquilo, né? Você olha pra ele pode dar aquela cara de vendedor de colchão, né? É mais um picareta que tá por aí. Bom, mas isso não importa. O que importa é que uma pessoa perguntou para ele, ou não sei se as perguntas já vêm prontas, eu sei que acontece alguma coisa, e nesse alguma coisa que aconteceu o seguinte, né? Perguntaram se sacramentos da penitência está escrito na Bíblia. Então, assim, eu fiquei pensando, o evangélico, não sei se esse seria o termo, então toda vez que eu ouço o termo evangélico, eu fico pensando, por quê? Né? É só porque eles leem o evangelho? Muito pelo contrário, eles não saem do Antigo Testamento. Mas tudo bem, tá, então vamos lá, para que fique bom para todo mundo, a convenção é evangélico.
Bom, aí a pergunta veio, e veio junto àquela pergunta, né, que todo evangélico tem que fazer, né? Ele tem que saber onde está na Bíblia. Se não tiver, ou se tiver com um sentido que ele não possa entender, aí já não serve. Tá? Então vamos lá, né? O que a gente pode responder de onde está na Bíblia, e isso a gente vai fazer sempre aqui no Católicos no Átrio, né? O legal era ler o Evangelho de João, de São João, capítulo 20, 22. 20, versículo 22. Então vamos ver o que está escrito. Deixa eu abrir minha Bíblia eletrônica aqui. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, a vós. Então eu acho que só nesse sentido do que está sendo dito, já é um sacramento. Tá? E depois, para continuar, vem aquele sopro do Espírito Santo, né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então eu acho que a vida do evangélico deve ser complicada, né? Porque se ele não tem o sacramento da confissão, ele não tem a Eucaristia, né? Dificilmente você vai ver um evangélico dobrar os joelhos. Eu acho que deve ser bastante difícil viver assim, né? Mas, de qualquer forma, o R.R. Soares deu a enrolada dele lá, né? Porque nisso ele é bom, né? Se ele não for vendedor de colchão, ele é vendedor de carro antigo, tá? Mas o cara é perigoso, tá? E aí eu peguei e dei uma aprofundada no assunto, né? Dei uma passada lá em Lucas, São Lucas, capítulo 15, de 11 a 21. Tá? Leiam, que é um pouco extenso, isso eu deixo para vocês lerem com mais calma, né? Então, como eu havia falado, né? Os sacramentos da penitência e também a confissão, apesar dos os mesmos levarem ao sacramento da cura, né? Porque eles curam aquela ferida do pecado, né? Que fazem nas nossas vidas aquele cansaço espiritual, né? Ele é removido através da penitência ou da confissão, né? Das nossas almas, né? E além de consertar todo aquele estrago que o pecado causa em nós, né? Ele também nos liberta, né? Olha que bacana. Eu deixo mais uma vez essa pergunta, né? Eu não sei como os amigos, irmãos cristãos evangélicos vivem sem esse tipo de sacramento, tá? Então o sacramento está na Bíblia. Então tá bom. Claude Wexler, um menino judeu de Paris. Ele foi assassinado em uma câmara de gás em Auschwitz II, Birkenau, em 25 de setembro de 1942. Ele tinha 11 meses de idade. Ele chegou a Auschwitz em um transporte de 1.000 judeus deportados de Drancy, na França, ocupada pelos alemães. Ele estava entre os 475 que foram assassinados em câmaras de gás após uma breve seleção. Então, pessoal, terminamos então o episódio número 3 do Almanaque do Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos encerrar esse episódio, né? Vamos rezar, né? No final, tudo. Mas eu só queria deixar para vocês que logo após o nosso encerramento eu vou deixar uma musiquinha para vocês, para que a gente também faça uma pequena homenagem a Arlindo Cruz e Bira Presidente, tá? Acho que vocês vão escutar a música, vocês vão se lembrar, tá? Para quem não gosta de samba, um bom sujeito não é, mas não é um bom sujeito, assim, é só não tem essa preferência. Mas é assim, qualquer dia, se vocês gostarem, a gente marca aí e vamos fazer um samba de vela, tá bom? Então eu agradeço muito e vamos terminar como Deus quer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus,
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos, e São João Paulo II, rogai por nós. Então, uma boa semana para vocês, tá? Tudo de bom, que Deus os abençoe e que o coração de vocês esteja sempre inflamado com as graças do Espírito Santo. Um grande abraço e tchau, tchau. Se os duetos não se encontram mais e os solos perderam emoção, se acabou o lugar pra cantar uma simples refrão. Se a gente nota que uma só nota.